Detetive A Voz das Gerais. Eu sou Marcelo Bambirra. Estamos começando um novo episódio. Dessa vez estamos recebendo aqui Gilberto Bracelares, Gilbertão, amigo de longas datas, foi inspetor-geral de polícia. Gilberto, faça as honras. Bambir, obrigado pelo convite, agradeço a todos os companheiros, um abraço a todos os telespectadores, os ouvintes. Estamos aí para contar uma parte da nossa história, né, Bambir? Aqui não são poucas, são muitas. Desses 40 anos aí, várias vivências, várias experiências. Estamos aí para contribuir com o que for necessário. Com certeza, são 40 anos de muita história e com certeza o Gilberto vai ter que voltar aqui umas 2, 3 vezes, viu? Porque bastante coisa. quando eu entrei para a polícia em 86, ele já era uma fera. Trabalhou nas principais delegacias de Belo Horizonte. Eu vou citar algumas aqui, vou deixar ele complementar depois, né? Divisão de tóxicos entorpecentes na época, pertencia ao DI. Delegacia de furtos e roubos, o famoso Quilo Zero. DOESP, Delegacia de Cargas, Contagem e outras, né? Fala aí, complementa a sua longa história. Sim. Aí, Gilberto. Bambir, a polícia sempre foi o meu sangue, né? Eu sou filho de um policial civil, Sebastião Bracelares, e eu sempre tinha ele como referência na minha profissional. Sempre seguia as suas atitudes, as suas agruras, mas eu sempre tinha um sonho de ser policial civil. Em 82, eu fiz um concurso para a Polícia Civil, em 82, no governo de Hélio Garcia, e se passaram aí 2 anos até que viesse o concurso, fiz o concurso em 84. Em outubro de 84, fui para a academia, depois de aprovação no curso, fomos nomeados e designados em 85. E eu, particularmente, fui designado para a divisão de tóxicos entorpecentes no Departamento de Investigações. E lá eu encontrei lá, né, como chefe da delegacia, o Dr. João Reis, o Altivo Bernardes de Souza, o Manel Cascalho, o Edson Almeida Pacheco, o Helder Antônio Pires, João Benfica, Geraldinho Gogó, Vicente Cachorrada, e assim, uma gama de profissionais maravilhosos. Dentre eles os escrivães, que eram o Clinton Cunha, Geraldo Sodré, Meroniza. Então, assim, era uma equipe maravilhosa. E lá eu fiquei um bom tempo, até o dia em que fizeram uma permuta, né, da pessoal da Furtos e Roubos da Pouso Alegre 417, foram para a divisão de tóxicos entorpecentes, e a tóxicos entorpecentes, seus componentes todos foram para a delegacia de furtos e roubo. E lá encontrei, né, aqueles famosos policiais da época, né, que grande parte deles foram professores, né, o Romeu Rocha, o inspetor Zé Maria Cachimbinho, né, uma referência, um profissional a toda prova. Paulo Menezes, né, Nereu Barbosa, né? Nereu Barbosa. Isso. Oswaldo Melgaço. Em suma, quando eu lá cheguei até a ver, embora não trabalhei, com Irurá, Gilson Bico de Chaleira e vários outros que lá se encontravam. E eu, necessariamente, fui trabalhar na equipe do Paulo Menezes, que era composta pelo Nilson Placidônio. Placidônio. Barra Pontim, né, que ele costumava falar. Nilson Placidônio, né, o Rogério Lorena e vários outros profissionais da época. E fizemos grandes trabalhos naquela época, ali na Pouso Alegre 417, até o dia em que ela mudou por Furto Novo, por assim dizer, naquela época, que foi para Uberaba 175. Era Divisão de Crimes contra o Patrimônio. Divisão de Crimes contra o Patrimônio. Famoso Quilo Zero. Quilo Zero, furtos e roubos. Por que Quilo Zero, Gilberto? Quando lá chegamos com o Dr. João Reis, coisas, né, do Dr. João Reis, ele mudou a nomenclatura para Quilo Zero. Ficou meio estranho a princípio, mas acabou incorporando, né? E aquilo que outrora falávamos o furtão, né? Falava-se furtão na rua, vagabundo apavorava e a sociedade agraciava, né? Porque a competência do furto era muito grande. E o Dr. João Reis criou, quando foi para o Uberaba 175, o Quilo Zero, né? Que virou referência de apuração aí de crimes contra o patrimônio, cujas histórias aí percorrem, né, até hoje,
né, no meio policial e na sociedade. Explica aí pro pessoal que mais leigo, a, você falou que a competência do Quilo Zero era muito ampla. Era a competência no estado inteiro, correto? Sim, era uma delegacia especializada. Você Certo. atuava em várias frentes de apuração do crime contra o patrimônio. Furto, roubo, o que necessariamente ali aportasse. Latrocínios. Latrocínio. E eu me recordo que, se me permite contar uma história de um latrocínio aqui, Fique à vontade. eu me recordo de um latrocínio que foi marcante naquela época. Nós trabalhamos muito para a apuração desse latrocínio. Um alemão veio trabalhar aqui em Minas Gerais, um engenheiro na Mannesmann, e o nome desse alemão era Werner Hetman. E me parece que em meios lá em 89. Eu, o Elcio Antônio da Silva, o Elcio Jacaré, Elcio Jacaré? isso, Grande Elcio Jacaré. e minha equipe, naquela época, nós começamos essas apurações. O alemão, quando chegou aqui em Nova Lima, na sua moradia, sua nova moradia, aí ele ainda fazendo instalações das suas coisas, ele foi abordado por 3 assaltantes, sendo 2 desses irmãos, Hélio Eusébio de Paula e Ronaldo Eusébio de Paula. E foram assaltar o alemão. E ele começou a berrar, a falar alto, essas coisas todas. E um dos assaltantes, especificamente o Ronaldo, deu-lhe um tiro de cartucheira na cabeça, matando o alemão diante da família, diante dos filhos, aquela coisa toda. Até então não sabíamos que se tratava de Ronaldo. Eles foram lá com cavalo para assaltar esse alemão. E foi uma gama de investigações até levantar os autores, que culminou com investigações em São Paulo. E lá nós pedimos auxílio do DEIC de São Paulo, que dispunha lá de uma Kombi. Nós já tínhamos feito o levantamento da autoria. Prendemos primeiro o Ronaldo e dirigimos até São Paulo para a apuração dos demais integrantes, né, dos autores do latrocínio. Lá no DEIC, quando nos foi fornecida essa Kombi tinha todo um aparato dentro dela que é necessário para os policiais ali trabalharem. E nessa Kombi tinha um orifício, porque você podia parar em qualquer rua e desse orifício você ficava olhando a casa do marginal, Do por assim cidadão. dizer, para a gente, né, pular nele. E ficamos junto com um policial do DEIC, que acompanhou, olhando esse orifício da Kombi. Quando pensa que não, vem descendo o segundo integrante, vestido com uma roupa, uma farda de vigilante de banco. Banco? Um uniforme vigilante de banco. Aquele é o Hélio Eusébio de Paula. Quando ele chegou na porta da casa, já saímos de dentro da Kombi, aquilo tudo, e já atracamos com ele. E pai, trouxemos ele com uniforme de vigilância e tudo para Belo Horizonte. E fizemos a apuração do latrocínio, que foram perpetrados aí pelo Ronaldo Eusébio de Paula, Hélio Eusébio de Paula e o Jackson, lá da Boca do Lixo. E fizemos a apuração e nós fomos elogiados até pelo governo alemão naquela época. Ó. Foi uma coisa assim que marcou, porque eu, novo praticamente de polícia, e logo chegando e pegando uma responsabilidade da apuração de um latrocínio desse. E graças a Deus fomos vitoriosos nessa empreitada, né? O Elcio era um excelente policial da época, Elcio Antônio da Silva, o vulgo Jacaré. Vulgo Jacaré. Então a gente ficava dia e noite rodando as favelas, vielas, tentando descobrir os autores, já que a gente tinha uma desconfiança do nome, né? Ah, que bacana. Um detalhe que o Jacaré, se não me falha a memória, ele era carcereiro, não é isso? Sim, o Elcio, ele era carcereiro, nível 3 até, por sinal, mas tinha uma excelência de apuração, ele era um excelente profissional, destemido, né, em combate ao crime, e ficamos juntos na mesma equipe bastante tempo, até meados de 90, quando, né, começou a mexer-se nas equipes. Essa época eu estava na 5ª Delegacia, Paulo Menezes era o subinspetor, tinha lá o Marquinhos Campeão, né, o Carlinho Frango, o Jesus, tinha Jesus. várias pessoas, né, o Vantuil, saudoso Vantuil, amigo e Finado companheiro Vantuil, de né? luta. E depois mudamos para a 2ª Delegacia para ser chefiado pelo inspetor, seu xará, o Bambirrão, na época, José Correia Zé Corrêa Bambirra. Bambir, Oswaldo Melgaço. E
o Jefferson Alexandrino, né? O Buco, Buco Buco. Buco, o Elcio, Claudinho Rezende, Renato Fofão. Renato Fofão, cara, E quanto tempo, né, cara? muita gente daquela época, profissionais maravilhosos, né, e ávidos ao sucesso de uma investigação. Foi uma experiência maravilhosa na Fuso Roubos aí ao longo de mais de 10 anos. E sempre a gente estava conseguindo as apurações aí que marcaram a nossa vida profissional, né, e virou história, assim, pela repercussão, né, dos crimes da época, e a gente conseguiu apurar com todo o afinco que era necessário naquela época ali. Tranquilo. Teve um policial que você trabalhou, eu gostaria de citar o nome dele aqui, que hoje ele é delegado aposentado. Ele trabalhou com você também, não trabalhou, doutor Alcides? Dr. Alcides Martins Maia Filho, um companheiro maravilhoso, um Grande profissional de a policial, toda né? prova. Eu fui trabalhar com Alcides Martins Maia Filho na 5ª Delegacia de Polícia, nós trabalhávamos juntos. Fizemos inúmeras apurações. Alcides, naquela época, ele conciliava a faculdade com o trabalho investigativo. Não era fácil, porque o trabalho de crimes contra o patrimônio exigia-se muito da gente. Você passava mais tempo na rua e fora de casa, que era domingo a domingo. A Polícia Civil tinha suas dificuldades naquela época, nós usávamos os nossos veículos, usávamos, né, Os recursos de vários próprios, né? recursos, né, da gente mesmo, e viajávamos. Eu me lembro uma vez que eu e o Alcides fomos buscar um marginal em Neves, ele não estava. E fomos informados por familiares que ele estava em Vila Velha. Nós saímos de Neves, fomos para Vila Velha, com a Com a maior roupa do corpo. naturalidade, com a roupa que a gente estava no corpo. E lá chegamos na praia e prendemos esse marginal lá na praia de Vila Velha e trouxemos o marginal para cá. Tinha mandados de prisão, né? E já era bastante conhecido na época. Alcides sempre animado, sempre um profissional que aprendi muito com ele, né? Um cara maravilhoso. Resta informar que quando houve a mudança de Fuso Rosto para o DOESP, Alcides também foi naquela época e era DOPS. A sigla DOS foi criada após nós já instalados lá no DOPS, cujo delegado da época era o doutor Expedito Mascarenhas, pai do doutor Elcio Mascarenhas, Helder Mascarenhas, né? Nós chegamos lá, era aí o doutor Expedito, o doutor João Reis assumiu, e com pouco tempo ele mudou a sigla para DOESP, e virou, né, esse ícone, né, na Polícia Civil Mineira, o DOESP, encarregado de crimes especializados, apuração de sequestros e de crimes de toda complexidade. A gente trabalhava muito, né, na apuração desses crimes. Diga-se de passagem que foi o índice de apuração 100%, né? 100% de apuração. Dedicávamos dia, noite, final de semana, viajávamos. Quando chegava na especializada, doutor João Reis, sequestro em andamento. A roupa que você estava no corpo é a roupa que você ia para o trabalho. E lá você ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses, comprando roupa lá na cidade, alimentando-se lá na cidade também. Em suma, você ficava 2, 3 meses sem ver a família. Nós tivemos assim êxitos, né, marcantes na apuração de sequestro. E tivemos tristezas também. Apuramos, mas infelizmente a refém Com baixas, né? tinha sido morta por 2 irmãos aí covardes da época, que foi o sequestro da Miriam Brandão. Miriam Brandão. Nós trabalhamos incessantemente naquele sequestro. Nós interrogamos o sequestrador, que até então se comprometeu a nos guiar até onde estaria o refém. No caminho, ele falou: pode parar porque eu matei a criança. Aquilo foi um baque para a gente, porque Imagino. nós estávamos aí naquele período aí convivendo com a família, né, com o Volney Brandão pai, com a Jocélia Brandão mãe, e aquele sofrimento, aquela coisa toda, e a gente trabalhando nas apurações, e ao final, infelizmente, deparamos com essa situação desagradável. E os irmãos, né, mataram a criança, e uma tristeza tremenda.
colocaram o éter para que ela cheirasse, acreditando que ela teria morrido, colocou ela em uma lata, colocou pneus e ateou fogo praticamente na vítima viva. Praticamente viva. Após esse ato covarde, quebraram os ossos da criança e enterraram ao pé de uma bananeira. Eu tive, né, eu tive que ajudar a desenterrar lá junto com perícia, alguma coisa toda. O meu maior osso tinha centímetros. E uma ação extremamente monstruosa Covarde, perpetrada né? por esses irmãos aí, né, William e Wellington. Depois viemos a levantar também a participação de uma moça, né, namorada de um deles, que deu toda a informação da atividade da família. Então, assim, tivemos êxitos maravilhosos, né? E tivemos essas decepções que marcou também, né? Marca um pai de família, né? Marca uma pessoa, Com certeza. qualquer pessoa do bem. E, basicamente, o DOESP, ele fazia todas as apurações de toda hora, né? de toda a monta. De tudo, né? Era furto, era roubo, era tráfico, era sequestro. O que o Dr. João Reis falou, não, chegou aqui crime, tem que apurar. Clínica geral. E viajávamos muito, né, em decorrência disso. Então, fomos sequestro no Rio de Janeiro, buscar refém nos morros do Rio de Janeiro, né, com o sequestro da Paula Zamboni. Marcante, né? Virou Marcante, história, né? marcante. E curioso, porque um dos sequestradores usava do pseudônimo de Lobo. Então, a gente ficou no encalço desse marginal, que foi preso e imediatamente levado para ser interrogado sobre o paradeiro do refém. Eu me lembro que não dava tempo da gente sair do Rio e vir para BH, porque o cativeiro poderia ser em qualquer lugar. Então tínhamos que interrogá-lo de imediatamente. E à noite, rapaz, é aqui uma escuridão, nós paramos as viaturas e fomos interrogar o sequestrador, que, diga-se de passagem, era um PM, um cabo da PM do Rio de Janeiro. Ou seja, interrogando e tudo, ele um pouco resistente acabou por confessar o pseudônimo que ele usava para fazer o contato com a família, que era Lobo. Aí foi aquela felicidade tremenda, porque nós já estávamos há dias trabalhando naquela investigação fora de carro, dando Rio de Janeiro para abraço para cima. E foi abraçar aquela coisa toda e o rapaz, o sequestrador, despingolou mata dentro. E aquela loucura, e eu só vi a silhueta dele correndo na escuridão e corri atrás dele, mas corri com tudo que eu podia. Mas se esse rapaz sumir, nós estamos lenhados com o Dr. João Reis. Nossa. Então, de uma certa hora, ele sumiu. E eu continuei sumir também, porque eu caí num despenhadeiro. Ele pulou de um despenhadeiro e eu pulei também sem saber a altura, o que era. Isso foi instintivo. E eu caí em cima dele. Assim que eu caí, eu abracei, atraquei com ele e algemei ele em mim. Para que ele não corresse. Falei, se você correr, você vai ter que correr comigo em cima de você. E ficava ouvindo a água do mar batendo nas pedras lá embaixo, sabe? Até que a equipe jogou uma corda, amarramos um no outro e fomos içados lá para o local onde a gente estava. E naquela hora, as carteiras, tudo, pedi tudo naquela região. Para ser sincero, não sei nem onde é que eu estava ali, né, cara? E ele mais apavorado que a gente, acabou por informar o paradeiro do refém, né, o local de cativeiro, que era num dos morros do Rio de Janeiro, próximo ali a Guadalupe, Bom Sucesso, aquela coisa. E para lá nos dirigimos com todas as cautelas necessárias, porque senão o refém poderia morrer. Cercamos o barraco na favela e ficamos olhando. Aí veio o sequestrador que estava tomando conta do cativeiro, fumando um cigarro em cima da laje. Quando ele mudou de posição, nós caímos com tudo, correndo em direção ao barraco. Quando ele viu, ele tentou correr para dentro do barraco, para o quarto onde estaria a sequestrada amarrada. Óbvio que ele foi imediatamente abordado e tudo, e conseguimos resgatar a refém intacta e levar a sua família. E isso nos deu um alívio, uma felicidade. Só alegria, né? né? De chegar ao final com sucesso, diferente, né, de outro. E
saímos da cidade de Além Paraíba sob chuvas de papel picado. Isso é maravilhoso, né, para a O carreira. reconhecimento, Um né? reconhecimento do povo, as praças lotadas, assim, é muito gratificante, muito gratificante. Você deve ter muitos elogios na sua extensa ficha, né? Tem bastante que nós trabalhamos muito em diversas investigações, né? DOS foram vários, sequestros né, que atuamos, roubo de cargas, né, roubo a banco. Uma vez nós fomos designados lá para Uberlândia, Uberlândia? para apuração de roubo a banco e visando a prisão de um dos facínoras daquela época, lá naquela região do Triângulo Mineiro, que me recordo bem do nome, chamava, que ele matou pessoas em fila de banco, usava submetralhadoras, né? E nós fomos designados para lá, eu, o Eduardo Esmolins, para Catar, né, equipe Alcides, o Alessio Jiboia, Jiboia. Lana, né? E assim, é uma turma, né, bastante grande de profissionais. Lá ficamos por mais de 2 meses trabalhando no encalço desse indivíduo. Fizemos as apurações todas necessárias. O doutor João Reis assumiu a regional de Uberlândia, né, naquela época, para dar sequência a todas as investigações que eram necessárias. Então, nós atuamos em várias frentes lá de furto, de roubo a banco, furto de veículos, roubo à mão armada, em suma, tráfico de drogas. E terminamos por prender esse indivíduo que estava a 2 ruas da regional. Rapaz, e tinha equipe viajando para tudo quanto é lado atrás desse indivíduo. E ele estava a 2 ruas da regional. E nós descobrimos isso fazendo toda uma averiguação em torno de parentes, aquela coisa toda. E lá, quando chegamos, né, ele tentou evadir, tentou revidar. Nós fomos mais ágeis que ele, conseguimos efetuar a prisão e apuramos todo o crime, né, de patrimônio naquela época perpetrado por esse indivíduo, que era o líder. E da mesma forma saímos sob chuva de papel picado lá de Uberlândia, Mais uma que foi vez. né, para a gente foi marcante, né? Então, assim, é uma gama de trabalhos que cada uma com as suas particularidades, que nos eiva de satisfação, de emoção e de aquele sentido do dever, né, cumprido que muito nos conforta, né? É gratificante, né? É gratificante. E no sequestro aí foi marcante, né? Nossos delegados lá da época, lá, doutor João Reis, doutor Elcio Matos, Elson Marques. né? Que nós marcamos campanas no meio do mato junto aí para prender sequestradores. Diga-se de passagem, um profissional também a toda prova, uma pessoa magnífica. Hoje está aí o seu filho aí, né? À frente aí de instruções, de investigações. Marquinhos. O Marquinhos, inspetor. Então, assim, é uma história muito longa. Nós temos histórias assim de sucesso nessas trincheiras, né, com os companheiros daquela época, que tinham o policial daquela época, um amor é que determinava o sucesso das investigações e das diligências. A gente atuava sem um mínimo vamos dizer assim, de De estrutura. recurso, né? Então você providenciava o seu mesmo e não tinha tempo, não tinha hora. Assim, o amor era pela profissão e determinava o sucesso dela. Não diferente de hoje, é claro, mas naquela época as dificuldades eram maiores. Poucos recursos, pouca Pouca, tecnologia. pouca tecnologia. Hoje nós temos a gama de tecnologia, e é claro, faltando pessoal para operar a tecnologia aí existente, porque nosso contingente é ínfimo, né, em relação ao que é necessário, mas se analise naquela época uma delegacia de furtos e roubos com 430, 450 presos, 2 investigadores tomavam conta daquilo e a coisa não desandava. Hoje as coisas foram mudando bastante, nós temos aí, né, presídios aí com instituição polícia penal, essa coisa toda, a legislação mudou muito, muita coisa mudou, então assim, nós tínhamos bastante dificuldades, mas tínhamos muita garra Com para se certeza. chegar no objetivo, né? Com certeza. Inclusive, pegando um gancho, o Elvimar Monteiro,
Sim, Inspetor Elvimar Monteiro até meu foi amigo, um dos nossos entrevistados um dos grandes recentemente aqui. profissionais da Polícia Grande Civil, é um profissional, com cara. certeza. É, ele falou que não viu os filhos crescerem, né? É, eu, E isso é inerente, né, ao policial, né? Isso aconteceu com você também, Gilberto? Essa dedicação, né? Que eu sei que você é muito dedicado, igual você falou aí, principalmente no DOS, viajava demais, né? E nisso a família fica um pouquinho em segundo plano, né? como eu disse, né, Bambi, as nossas dificuldades eram muito grandes. E era casado de pouco, né? Já tinha, depois veio as minhas filhas e a gente ficava meses sem ver a família. A minha filha mais nova, que eu tenho duas filhas, né? Janaína Bracelares e a Josiane Bracelares. A Josiane nasceu, eu estava em uma campana escondido em Patrocínio. Não viu o Eu nascimento da cheguei filha? pro doutor Jorge e falei, doutor, minha filha nasceu, poxa, eu tenho que ir lá no cartório para batizar. Ele com aquele jeito lá, já, né, explosivo. Não, você tá tranquilo. Arrombado. Xingava de gente nessa. Aí ficamos lá, rapaz, por mês, eu com aquela preocupação, a minha filha sem registro. Falei, o que que eu vou fazer, né? Cara, não tinha como, e a vontade de chegar no final do trabalho era muito grande. Aí, infelizmente, nessa diligência, a mãe do doutor João Reis veio a falecer. Aí, doutor G, puxa vida, minha mãe morreu, não sei o quê, tá. Pô. Falei, doutor, eu te levo lá, ué, eu te levo lá em Belo Horizonte. Então vamos embora. Foi quando eu vim trazer o doutor João Reis, já corri pro cartório para fazer o registro da minha filha, né? E deu tudo certinho, registrei, Graças. tá tudo tranquilo. Mas a evolução delas, assim, eu tentei fazer ao máximo, né? Estar presente em todas as circunstâncias delas como meninas, né? E, assim, às vezes não dava, porque eu ficava muito tempo fora, trabalhando, investigando e tudo. Depois eu comecei já. O crime de sequestro, por exemplo, ele não prosperou, por assim dizer, porque todos a gente apurava. E quando eu falo em sequestro, é porque todo sequestro que tinha, você ficava dias fora. Exceto aqueles que eram aqui, né, na região metropolitana, né, essa coisa toda. Mas a grande maioria você ficava lá fora, então você ficava dias sem ver a família. E como a gente apurava bastante, prendia, né, os responsáveis, né, efetuava, tínhamos sucesso na prisão, eles foram desanimando. Eu me recordo que naquela época o doutor José Rezende de Andrade, né, era o nosso secretário de Segurança Pública, então, que hoje é chefe de polícia, e ele dava total apoio para que a gente, né, viajasse, ficasse à mercê de apurar. Então a família sempre ficava mais, assim, vamos dizer, não em segundo plano, mas você tinha que deixar a família. Aí, quando pensa que não, estoura-se a Operação Vale do Mucuri, para ir lá para a região, lá para apurar, né, os crimes perpetrados aí pela família Leite, aquela coisa toda, mais uma que nós ficamos dias fora. Então, a minha vida profissional né, de serviço assim, sempre foi marcada por ir ficar dias, né, trabalhando na investigação desse ou daquele crime. Então, sempre faz muita falta. A gente não acompanha a tempo e a hora a evolução dos nossos filhos. E quando eles chegam a determinada idade, você fica assim, poxa, não vi chegar nesse patamar, né? Então você fica meio assim, igual cachorro quando cai de mudança, não sabe por onde que corre, né? Mas Mas é inerente à é profissão, inerente à né? profissão. Então, assim, graças a Deus, hoje tudo na minha vida gira em função de polícia, né? Minha família está aí em função também, né, desse mesmo dinamismo, né? Vamos dizer assim. Mas tudo termina da forma certa e correta e boa, né? Com Graças a Deus. certeza. Vamos dar aqui um alô para os nossos patrocinadores, né? Gameplay Informática e também a Implantar, nosso amigo Gilson Pocket, e a Gameplay do nosso amigo Braulio. Também um abraço também para os nossos telespectadores, nossos. Vou citar aqui um comentário que foi postado no nosso canal no YouTube, nosso amigo Jânio. Eu vou até ler aqui o comentário a respeito do episódio do Elvimar, um dos nossos últimos episódios. Detetive
Voz das Gerais, sempre trazendo grandes nomes da Polícia Civil de Minas Gerais. Linda história do inspetor Elvimar Monteiro. Parabéns e muito obrigado pela sua colaboração na segurança pública de Minas Gerais. Parabéns a toda a equipe da Voz das Gerais, em especial ao amigo Dr. Marcelo Bambir. Um abraço para o nosso amigo Jânio e a gente sempre procurando aqui trazer grandes policiais, como nosso amigo aqui, Gilberto Bracelares, né? Então, são vários comentários. E pedir, pessoal, comentem, curtem, compartilhem, muito importante. Comentem aí, quem que vocês querem ouvir, que a gente traga aqui, que nós vamos trazer. Faça aí nos comentários. E em breve nós vamos estar sorteando aqui para o melhor comentário também, uma caneca do nosso canal, uma caneca de porcelana. Produção própria, viu, gente? Se quiser, pode mandar até a foto, vamos fazer personalizada. É isso aí. Gilberto, você chegou a ser inspetor-geral de polícia, né? Por esses grandes serviços prestados, né? Sim, eu nessas, né, na vida profissional, eu assumi a inspetoria do Departamento de Narcóticos, quando então o doutor Marcelo Machado era o diretor, e fiquei lá por um bom tempo, quatro anos aproximadamente. Volto a frisar, com grandes trabalhos, graças a Deus, de apuração de sequestro, de tráfico, aliás, tráfico até internacionais. E da Narcóticos, eu fui convidado para assumir a inspetoria da Regional de Contagem. E eu falei assim, é um desafio porque vai ser a primeira vez que eu vou para a área metropolitana. Mas a minha carreira foi sempre marcada por desafios, por convites, né, para ir para isso, aquela especializada, né? Passei pela especializada de latrocínio, apuramos latrocínio. Você trabalhou também na Cargas, né? Na roubo de cargas por 13 anos. E eu fui, antes de ir para a Contagem, né, eu ia até para a própria Narcótica, eu trabalhei na roubo de cargas lá com o nosso Dr. Rogério dos Santos. Rogério dos Santos. O nosso saudoso Orlando Pereira, um professor, um profissional, né, de ponta. Eu já o conhecia desde a Fuzil Roubos, quando ele era. Ele, o Orlando de Freitas, o Freitas, trabalhando na primeira delegacia de furtos e roubos lá, né, com Rosenberg, com o Dr. José dos Santos, José do Facão. Então, assim, eu já o conhecia. Eu fui trabalhar na roubo de cargas, quando era ali na Avenida Tereza Cristina, basicamente porque a delegacia de roubo de cargas passou a integrar o DOESP. O Dr. Rogério dos Santos assumiu a divisão do DOESP. E a roubo de cargas passou a ser atribuição do DOESP. E fizemos grandes trabalhos lá na roubo de cargas. E lá a gente viajava muito. Porque o roubo de carga é na malha rodoviária. Então você viajava e ficava dias, né? Fora de casa, fora do seu domicílio, da cidade. Então foi um lugar de uma experiência assim maravilhosa também. E lá trabalhando com roubo de cargas, nós tínhamos todos nós lá o ímpeto de apuração e de companheirismo e profissionais de polícia. Então, todos os apoios que tinha né, que eram solicitados naquela época, a gente sempre comparecia, como todas as unidades por onde passei. Eu me recordo contar uma história aqui, quando estava na roubo de cargas, que eles teve uma fuga no primeiro DP de Contagem, no qual eles mataram um policial nessa Primeiro fuga. DP, se não me engano, na Ressaca, né? Não é Uma isso? ressaca, era Ressaca. próxima à subprefeitura ali, né, naquela região. Certo. Aí nós partimos, né, a campo para apuração dos autores, né, dos foragidos, localizar os foragidos e o autor do homicídio lá que matou o colega. E eu me lembro nós conseguimos, né, levantar o autor. Estávamos na época na mesma equipe, eu, Luizão, Luizão. o Tiu, Geraldo Tiu, que trabalhava na Fuzil Roubo, e conseguimos localizar um autor lá no bairro Santa Fé, em Justinópolis. E para lá nos dirigimos, claro. E ao cercar a casa, já, né, tomando as iniciativas de entrar e prender, o marginal nos recebeu a tiros. Eu tomei um tiro de raspão na cabeça, fui parar no hospital lá de Venda Nova, né, esqueci o nome do hospital, e
mas infelizmente ele veio a óbito porque nós estávamos, né, bem armados. Ele atirou, mas ele também levou. Mas ele não resistiu. E isso foi no bairro Santa Fé. Então chegou o doutor Rogério, né, com o carcará, a coisa toda, e fizemos todo o que era necessário na época. E felizmente eu não foi de gravidade, foi um tipo de raspão. Tomei uns 8 pontos na cabeça, mas ficou tudo certinho. Cabeça dura, né? A cabeça era dura, mas graças a Deus deu tudo certo. E lá continuamos na Rua de Cá por muito tempo. Depois eu fui convidado para narcótico, para o Degrel. Explica aí, o Degrel, pelo que eu saiba, foi a junção de várias delegacias, né? Sim, eles juntaram todas as especializadas num departamento, né, que era o Degrel, roubo de carga, roubo a banco, furto e roubo de latrocínio, falsificações e defraudações, que era lá o delegado, se não me engano, Veículos. era o doutor Alexandre de Castro, furto de veículos, e tinha uma gama de profissionais, né, referência, né, naquela época, tinha o Braulio, tinha o Bambirra, né, tinha vários profissionais lá, o Geraldinho, o André, tinha uns delegados também, né, de excelente profissionalismo, a doutora Roseli Baeta, né, Roseli Baeta. o doutor Marcos Luciano, Walter Felisberto, Marcelo Machado, Alexandre Castro, em suma. Então, lá, né, grandes profissionais daquela época. Depois dali eu fui poder ir para Latrocínio, fui trabalhar lá na Latrocínio, lá, o chefe de departamento era o doutor Edson Moreira, fiquei lá por um bom tempo. Da Latrocínio eu fui para Narcóticos, e lá fiquei por 4 anos, trabalhando com apuração de tráfico. Na Narcóticos mudou-se toda a chefia em decorrência da política da época, e eu fui convidado para ir para Regional de Contagem, e para lá fui. Fiquei na Regional de Contagem um bom tempo. Um bom tempo. E, diga-se de passagem, uma experiência maravilhosa, apesar de nunca ter trabalhado na área metropolitana. Mas me dei muito bem lá, excelentes companheiros. Lá em Contagem, eu tirei umas férias e viajei. Meu telefone toca, era o companheiro, né, e chefe de polícia, doutor Wanderson Gomes, que, né, me convidando para a Inspetoria Geral, né, na sua gestão. Que ele era o chefe de polícia, doutor Marco Luciano, o adjunto, e doutora Sinara e vários outros, né, integrantes do Conselho Superior de Polícia. Aceitei, terminou as férias e assumi a Inspetoria Geral. Eu cheguei lá na cidade administrativa, né, nós providenciamos uma sala para receber os companheiros de forma digna. Já tinha também aquela sala na Augusto de Lima, que é uma referência, e lá continuamos e passei a integrar o Conselho Superior de Polícia. E já com os ideais, todos aqueles, né, a grande maioria daquele conselho vieram da área operacional. E nós já chegamos com o viés de privilegiar aquele que é base, o policial base da Polícia Civil, Polícia né? raiz. Que é a polícia raiz, aqueles que se comprometiam e se comprometem, né, com a polícia. Aquele policial de beco, de vielas, de barro, aquele que enfrenta a chuva, né, que enfrenta as dificuldades numa prisão, numa apuração. E viemos com esse viés de privilegiar esses homens que, por décadas, foram sobrepujados. E conseguimos bem. E conseguimos fazer isso não só na nossa região metropolitana, como fizemos em Montes Claros, fizemos em Valadares, Uberlândia, porque nós conhecíamos, eu como trabalhei com roubo de carga e trabalhei no departamento, né, de operações especiais, DOS, eu conheci uma gama de policiais em todas essas cidades, polo, vamos dizer assim. Não foi difícil escolher aquele profissional né, que era necessário para alavancar a Polícia Civil, para dar um ânimo, um oxigênio à Polícia Civil. E nós comunhávamos com esses ideais. E assim não ficamos muito tempo, porque questões políticas inviabilizaram nosso trabalho e acabamos por sair. Mas fizemos em pouco tempo lá muita coisa e sinto não ter
feito mais porque o tempo não permitiu. Mas foi uma experiência maravilhosa. Você sair do chão da fábrica e ir para o Conselho Superior de Polícia e lá exercer os seus ideais profissionais em prol daquele que necessita, em prol daquele que precisa ser reconhecido, porque não é nenhum preciosismo, é porque a Polícia Civil ela tem um alicerce sólido, bem formado. E esses homens, muitas das vezes, não foram reconhecidos por tal. Não tiveram uma oportunidade melhor. Então, essa oportunidade que eu digo é oportunidade de promoção no tempo hábil, né? Não serem sobrepujados por gabinete, por ar-condicionado, e sem serem reconhecidos pelo seu trabalho, né, pela sua determinação. E nós fizemos de tudo para privilegiar todos esses homens. Com certeza, foi, salvo engano, foi a primeira vez que um inspetor operacional esteve à frente do conselho, né? Exato. E o Conselho Superior de Polícia tinha na sua composição policiais experientes de operacionalidade. Sim. Dr. Wanderson, Com... investigador, né, fora de série, trabalhou no DOS e várias outras unidades. Dr. Marco Luciano trabalhou no 10º Distrito. Dr. Alexandre de Castro trabalhou em várias delegacias, né, e vários outros lá que eram ávidos ao sucesso da polícia, ou seja, e o sucesso da Polícia Civil está feito a apuração, a diligências vitoriosas. A apuração é que determina os nossos ideais de Polícia Civil. Né? A Polícia Civil ela faz investigação e o sucesso dela está feito a homens comprometidos. E tinham vários que não tinham determinado reconhecimento nesse aspecto. E nós fizemos todo um trabalho para enaltecer esses profissionais, como de direito deles, e que, por consecutividade, eles iriam responder com o trabalho, né? com o enaltecimento da nossa instituição, que é única, né? Que é secular. Secular. Você acha que a política atrapalha um pouco o desempenho da Polícia Civil? Se a política ela reconhece o trabalho da Polícia Civil, se ela tem um conhecimento do que é a Polícia Civil, do que é a Polícia Judiciária, do que é a polícia de ostensividade, né, a polícia, a segurança pública, se ela tem ciência da segurança pública, da carência que ela tem, se ele tem esse conhecimento, fatalmente a segurança pública como um todo, ela vai ser beneficiada. Mas a grande maioria não tinha conhecimento do que é a segurança pública. Porque, volto a frisar, o chão de fábrica, nós que estamos na ponta, estamos lá embaixo, lidando com o público, vendo as reclamações, vendo as vítimas chegarem, vendo pessoas, né, cidadãos de bem tombarem, nós vemos com a realidade. Não é estatística. A polícia que vive de estatística, ela não vai privilegiar a segurança pública. Ela tem que privilegiar o profissional de segurança pública, com conhecimento, né, que é inerente a um líder de Estado. Né? Ele tem que ter conhecimento do que é a necessidade da segurança pública. Ele só vai ter isso se ele tiver contato, proximidade com profissionais da segurança pública. Se não tiver essa proximidade, ele nunca vai ter. E o povo vai ficar à mercê das mazelas do crime. Infelizmente, ainda temos profissionais, né, comprometidos com o bem-estar do cidadão comum. A sociedade em geral. E com a sociedade em geral. Temos profissionais comprometidos com a investigação, comprometidos com as diligências do sucesso. Mas você tem que incentivar esses profissionais. Tem que ter um atrativo. Qual que é o atrativo? É o reconhecimento. É um trabalho feito com excelência ante um aparato tecnológico, aparato bélico, à altura, conhecimento. Aí sim a segurança pública terá os resultados que toda uma sociedade necessita. Com certeza. Não é verdade? Falou tudo, né?
Grande Gilberto. Gilberto, e teve algum fato hilário, alguma coisa que não saiu de acordo com o planejado, uma cana frustrada? É, as histórias são muitas, né? Quando na Fuse Roubo, nós tivemos algumas experiências lá incríveis. Eu me lembro quando nós fomos prender um marginal da época, famoso Pifio. Perfil. Aí, e esse Pifio, ele era tão atrevido que ele começou a ameaçar um profissional de ponta, que era o Jabutirica, um investigador antigo, um excelente profissional, trabalhava na Fuse Roubo 417, ele trabalhou lá. E nós fomos atrás desse perfil para cumprir os mandados de prisão que tinha contra ele e prender ele. E nós ficamos de campana lá próximo ao zoológico, aguardando a chegada do perfil lá no seu, né, como dizer assim, na sua quebrada. Então estávamos lá, né, na apuração e integrava a equipe também o João Doido. João Doido. Famoso João Doido, saudoso João Doido, Saudoso, que Deus o saudoso. tenha em bom lugar. De repente, chega o perfil e foi aquela correria. O nego entrando no carro e fechamos lá para prender o perfil. Esquecemos do João Doido. Nós entramos no barraco, prendemos o perfil, saímos com ele algemado. Pensa, não, viu uma motoca com um cara com a arma na cabeça do motoqueiro, segurando a cintura dele na moto, que o João Doido tinha medo de moto. Era o João Doido que pegou o motoqueiro e obrigou ele a levar ele lá onde a gente tá. E o cara tremendo, custando equilibrar a moto. Aí nós chegamos, o que é isso, João Doido? Vocês me largaram para trás. Foi a pressa da prisão. Não teve como. Ele ficou numa revolta que você tem que ver. Foi um trem, sabe? Aí para convencer que nós não esquecemos ele por querer, não. Custou esquecer. O João Doido, ele era uma peça. Ele era um cara... Mas isso faz parte, né, Gilberto? Faz parte. Nós fizemos lá algumas apurações lá engraçadas. Nós estávamos atrás de um cara que tinha furtado um Fusca. E ficamos atrás desse Fusca, era um Fusca de coleção, e o cara estava doido com esse Fusca. Aí conseguimos localizar esse carro. Lá no bairro, lá em Venda Nova, bairro Letícia, para ser mais exato. O Fusca estava lá, feito uma prisão, né, do cidadão com o Fusca e levando para a delegacia. Aí, lá na delegacia, conversando com ele, falei assim, onde é que você comprou esse Fusca? Não, eu não comprei. Um sujeito me bateu ali no entroncamento de Neves ali com a BR-040. Eu falei, tu fica com o Fusca para você e me dá uma volta e eu dei para ele um cheque. Tranquilo. E você tem desse cheque aí? Fomos olhar, o cheque era roubado. Nós fomos atrás do cara, né, do cheque, eles têm tudo, porque seria o autor do roubo do Fusca. Levamos ele para a delegacia. Chegou lá, ele encontrou lá com o cara que, né, que tava com o Fusca. O ladrão do Fusca falou, seu safado, você me deu um cheque roubado. Eu falei assim, eu sei que me deu o Fusca que você roubou. Eu falei, mas vocês vão brigar aqui agora? Esse cara é 71, eu falei, você é ladrão. E ficou aquela coisa. E fomos separando os dois lá e apuramos. Um assalto numa residência que saiu o talão de cheque e apuramos o furto do Fusca. Foi 2 em 1. 2 vagabundos trombaram um com o outro ali na BR-040 no entroncamento de Neves. Uma coisa, né, sui generis, não dá pra entender. Essa foi hilária, viu? Tem várias. Guinness. Tem várias, mas o tempo é escasso. Mas eu vou contar as histórias engraçadas aqui, eu vou te falar. São muitas, não são poucas, não. Você atuou sempre... Tem algumas histórias suas que você atuava sozinho, né, Gilberto? Você tinha muita disposição, cara. Assim, não é que atuava sozinho, né? A situação, você não... Nem esperava o reforço chegar, você ia e entrava para dentro mesmo. Eu fui atleta de artes marciais muitos anos. Então tinha uma alta confiança muito exacerbada. Eu dei aula de taekwondo muitos anos, tive academia. E por vezes eu via a coisa acontecer, eu tomava já a iniciativa porque o reforço não ia chegar. E numa dessas investidas, eu me lembro que eu vinha descendo na Avenida do Contorno, quase esquina por Prudente de Moraes, eu vi um cara
vendendo droga, mas era um pacote bastante grande. Aí eu parei e fiquei observando. Ele foi e colocou um outro pacote dentro do lixo, momento em que eu empreendi uma velocidade, né, bem acentuada e voei nesse cara e agarrei ele. Esse traficante era a faixa preta de karatê. Ele me deu um trabalho desgraçado para segurar ele, que era o Flamarion. Flamarion. E vai tendo e pega aqui, pega ali, pega e tal. Consegui algemar ele e colocar ele na traseira de um Del Rey velho que eu tinha. E levar ele para delegacia. Só que no percurso o carro estragou. E eu peguei, parei num posto de gasolina, rasguei a baga e pedi reforço. Mas eu vi tanta viatura naquela época da PM correndo atrás do Del Rey, porque alguém falou que alguém teria sequestrado um cara ali na Avenida do Contorno. E o cara era traficante. E ele lutava e era muito, não era pouco não. E eu acabei por dominá-lo e levá-lo lá para a delegacia para as apurações inerentes, né? E eu cansei de subir aglomerados aí, amarrar ladrão um no outro e descer com ele puxando a corda. E numa dessas vezes eu tava até com a minha esposa, que ele não aguentava ver, eu tinha que ir e prender o cara. Falava, espera aí, esposa. E largava ela, uma vez eu até esqueci ela na porta de um boteco. A sua esposa ficou para trás, eu tinha que retornar lá. Aí foi outra guerra, né? Porque eu fiquei uma semana ouvindo né, ela xingar e com toda a razão, né? Eu tinha esquecido ela na porta do bar. Eu amarrei um cara no outro. Eu me lembro até do nome do ladrão, Nego Jesus. Ele era conhecido demais na época. Ele atravessou na minha frente carregando uma televisão e um som. Você vai o cara lá roubando. Peguei, levei ele, amarrei ele. Tinha um outro saindo do prédio, amarrei ele também e levei os dois para a delegacia, que era na Uberaba 175. E a esposa ficou para trás. A esposa, aquele calor todo, eu fui lembrar dela, já era noite. Eu cheguei lá, tadinha, ela estava sentada no meio-fio, mas estava naquela base, né? O nervo era a flor da pele, né? Falei, pô, foi inevitável, né? Então sempre acontecia esses fatos de eu encontrar com um ladrão, o ladrão me dá tiro, e numa dessas investidas, ali no famoso Morro das Pedras, né? Morro das Pedras. Eu subindo lá, na verdade eu não estava nem indo atrás de ninguém, eu fui pegar uma informação que era muito comum naquela época, a gente tem informante, né? E eu fui num bar ali de um conhecido na época lá para pegar a informação, passei por um cidadão na esquina, ele, na hora que ele me vê, baixou a cabeça. Mas eu fiquei, agente de polícia, né? Eu olhei aquela coisa e fiquei cabelo. Quando eu olhei para trás, ele estava enfiando a mão na cintura. Aí eu já saquei logo da arma, né? E foi que tiro pra cá, tiro pra lá. Ele correu, eu corri atrás dele. Só que quando eu virei um dos becos, chamados Beco Jatobá, já tinha mais dois me esperando. Ele largou tiro em mim. E eu aproveitando a velocidade que eu estava nela, eu entrei com a cerca, com tudo. Caí pro mato abaixo lá e quando eu fui ver, eu já tinha sido baleado na perna. Aí eu, em vez de eu continuar correndo, eu voltei e escondi debaixo do mato. Esse cara em cima do barranco me procurando. Aí chegou uma senhora, me viu. Felizmente ela não falou nada, porque se ela me cumprimenta, eu já estava sem munição. Eu estava com 38. O 38 naquela época, não era lá dos novos, ele deu um caroço no meio do cano. Então eu fiquei praticamente desarmado, porque o revólver ele entupiu. Se ela me cumprimenta, os caras me atiravam lá embaixo. Aí eu dei um tempo, eles foram embora, saí do Mocó, né, por assim dizer, e fui pro pronto-socorro de táxi. E liguei e cercaram, aí veio fuzil roubo, tóxico, cercou toda a favela e tudo, e, né, até encontrar o indivíduo naquela época. Então sempre passei muito aperto com isso, porque o policial, o marginal, não vai esquecer a cara dele. E nós, policiais, pela dinâmica que temos de prende um, prende o outro, apura, tá, aquela coisa toda, você pode passar perto de um despercebidamente e ele lançar a mão da arma e te matar. Eu já tomei vários tiros, tomei tiro na Pedreira Prado Lopes, fomos buscar você trabalhou na Fuzil Roubo, você lembra muito bem, o Sarninha. Fomos buscá-lo e quando entramos num beco, a bala comeu. Era 4 caras atirando em mim, no Lucivan e no Bucubuco.
Eu falei, gente, escolhe um pra gente ir atrás, porque se só nós não vão parar de atirar. Escolhemos e fomos correndo atrás. Eu consegui me aproximar de um que já virou atirando, me acertou a mão, e eu consegui alvejá-lo. Infelizmente, ele foi a óbito, né? Ou felizmente, porque senão era ele ou eu. É. Ele foi a óbito. O Buco tomou um tiro no braço, estava lá chorando igual um menino, com o osso do braço para fora. O Lucivan, que isso, Buco, eu vou morrer, mas ele estava com o osso para fora do braço. Então, o tiro deu uma fratura exposta no braço dele. E aquela correria, o nosso delegado era o doutor Hilário Alves Teixeira, na época, né? Ligamos pro doutor Hilário, corre pro pronto-socorro, fomos pro pronto-socorro. E, né, para medicar os policiais, porque o cara já não estava nesse mundo. E o Buco não parava de chorar. E eu falei, ô negão, se você não parar de chorar, eu vou dar o tiro no você que tem cabimento, não. E nós dois fomos baleados naquela época na pedreira. E por diversas vezes quase morremos nessas trocas de tiro, isso. Então, assim, o cuidado na operação ele tem que ser inerente. Ou seja, você tem que prestar bastante atenção em detalhes, porque os detalhes, a observância de detalhes é que te mata. Com certeza. Então, não subjugar nenhum tipo de marginal. Por menor que ele seja, Isso. ele te mata. E principalmente se ele estiver sob efeito de drogas. Você tem que ser mais esperto que o indivíduo, porque senão você vai morrer. Então, assim, hoje em dia, com todo o aparato tecnológico, né? Todo o aparato da tecnologia, você ainda consegue fazer vários levantamentos sem ter que se dirigir a determinados locais. Quando você parte para tal, você já parte para efetuar a prisão, porque os levantamentos, as autorias já estão tudo levantadas. Naquela época você tinha que ir em loco, né? Você tinha que ir lá, você tinha que se expor mais, né? Você tinha que marcar uma campana. Eu marquei uma campana, eu e José Paulo da Silveira, 15 dias de campana, foi a maior campana da minha vida. Fiquei entre o telhado e a laje de uma casa lá no Lagoa dos Mares, de São José da Lapa, esperando um sequestrador chegar. E a gente não podia sair de lá. Rapaz, aí combinamos com o Robson Robson Lotti. Ele depois está até em Montes Claros hoje. Nós trabalhamos no mesmo equipe. Ele aposentou, está lá em Montes Claros. Isso. Ele levava uma marmita pra gente à noite. E amarrava num ponto do bambu e chegava lá pra gente, lá debaixo do telhado. A gente pegava a marmita e comia, que a gente não podia aparecer. Porque os reféns ainda estavam sob o domínio do sequestrador. Salvo engano, Gilmar, o nome dele, eu não me recordo bem do nome, mas eu sei que o sequestro era no Espírito Santo Pinhal e ele estava operando daqui. Ou seja, ele tinha lá uns cães Doberman. A gente ficava lá de cima do telhado olhando os cachorrinhos, rapaz, para ir beber água na piscina, caía, morria afogado e a gente não podia aparecer, porque tinha vizinhos dele que se visse, corria o risco da gente perder o trabalho. Até um dia que um cara viu nós dali em cima, eu e o Hit lá, né, que o Zé Paulo tinha apelido de Hit. Eu sei que vocês são polícia. Se vocês precisarem de alguma coisa, você fala com a gente aqui. Falei, rapaz, eu tô precisando de banheiro, essas coisas, porque aqui em cima tá meio complicado. E ficamos lá, rapaz. Ele foi pra beirada da lagoa lá, pegar uma caça pra fazer uma farofa pra gente. Ele fez lá uma armadilha pra pegar um tal de mocó, é uma ave. Eu sei que a ave chegou lá pra comer um milho lá, o trem soltou a lança, bateu o mocó pra um lado e o outro, tirou aquele trem, fez tudo. O cara passou a tratar da gente lá. Até que eles perderam essa cana desse cara no determinado local. Aí pronto, então agora a gente já tem que sair daqui, porque ficou inócuo a gente ficar. O cara não vai vir, né? Eles espantaram o sujeito e nós custamos levantar essa casa, porque nós tínhamos a desconfiança da região que ele escondia. Nós fomos lá e pegamos todo o lixo da rua dele, em frente à casa dele. E fomos separando papel na delegacia e achamos um papelzinho lá de uma autoescola que a mulher dele estava para tirar a carteira. Aí nós achamos o endereço, que era esse que a gente estava. Nós custamos achar esse endereço. Verdadeira investigação. Verdadeiro. Né? Mexemos lá no meio do lixo, de fezes, o cacete, mas achamos o endereço do cara. E acabou por nós não ter conseguido prendê-lo, porque eles perderam ele lá em
São Sebastião do Paraíso. Aí nós caímos para dentro, lá pertences de vítima, essa coisa toda. Os cães que sobraram, nós passamos a tratar deles. Foi pro DOS pra gente, né, fazer passados para treinamento, qualquer Adotou coisa. os cães. Fui lá pro DOS na época. Mas assim, cada situação, cada trabalho é uma situação diferente, né? Tanto de aperto, de vitória, né, de É um serviço decepção. dinâmico, né? A investigação é a coisa mais linda que E existe. não existe um dia como o outro, Não né? existe. Não, eu estava na roubo de carga, rapaz, e quando eu estava na roubo de carga, né, o cara contou que ele foi assaltado, levaram a carga dele, essa coisa toda. Mas é mesmo, é. E como é que foi? Eles me levaram para o mato, me passaram fita crepe, me amarraram, tá? Lá no meio do mato. Tá tranquilo. Leva a gente onde é que você foi amarrado. Nos levou lá. Ah, eu fui amarrado nessa árvore aqui, então que tem tudo. Ah, beleza. E como é que foi? Eu consegui me soltar e fui pra beirada da BR pedir carona pra me poder ir embora. É mesmo? E o que você fez com a fita crepe que ela não tá aí? Você não ia comer ela. Apuramos o roubo de carro que era autoria do próprio motorista. Ela é uma Falso. mentira. Então, normalmente, o motorista, ele né, Isso era muito comum, né? era muito comum do envolvimento né, do próprio motorista nesse tipo de crime. E já achamos carga, por exemplo, onde era cativeiro, embalagem de chocolate. Demos sorte daquela embalagem de chocolate ser vendida só num posto de gasolina, né? E conseguimos lá no posto de gasolina as imagens dos caras indo lá e comprar uma marmita, Coca-Cola, esse tem tudo, e apuramos o negócio. Então, assim, o comprometimento, né, e a vontade de elucidar o crime é que caracteriza o sucesso. Sabe? E é gostoso você chegar no final e ver aí toda aquela elucidação. E o crime de latrocínio, por exemplo, é um crime pesado de você apurar, Exato. porque você tem cobrança de todos os lados. Você tem cobrança da família, você tem cobrança da chefia, você tem cobrança da mídia, e aquela cobrança interna sua, né? Que você fica naquele afã de elucidar e trabalhar. Então eu trabalhei em latrocínios, rapaz, que sinceridade, até eu mesmo me surpreendi por ter chegado nele. Eu trabalhei num latrocínio que a mulher da vítima chorou e, assim, a situação dela era tão de piedade que ela conseguiu arrancar lágrima na equipe. E foi aquela coisa, tá, que troço, começam a fazer as apurações inerentes ao fato. Mas durante as investigações, nós fomos vendo que aquilo estava fugindo a característica de um latrocínio. Primeiro, a empregada fala que os marginais se apresentaram como um correio. Nós vimos na filmagem que os caras não estavam usando uniforme no correio, já tinha, não tinha condição. No shopping, para tirar o dinheiro, os marginais na frente e a vítima atrás. E depois que tirou o dinheiro, os marginais deixou a vítima com o carro e fugiram a pé. Então tem circunstâncias que não encaixa, né? Bate. E como nós fomos verificar, na verdade, no final da apuração, a mulher é que mandou matar. Foi até um professor da UFMG. A mulher que mandou matar, Encomendou o homicídio. encomendou o homicídio, pagou com um notebook, uma arma e 10 mil em dinheiro. E nós fomos prender esses marginais lá em Rio Branco e conseguimos prender todos. Então é surpreendente, às vezes, quando você chega no final de uma investigação, a princípio, a pessoa faz você chorar por acreditar que aquilo é verdade. E no decorrer da investigação, você mesmo se surpreende. Rapaz, não é isso, não. Entendeu? Uma reviravolta. É uma reviravolta. Então, assim, é maravilhoso você chegar ao final de uma investigação. É muito bom. Bacana. Ô, Gilberto, deixa aí um recado para os novos policiais, né? Que nós estamos chegando ao fim. Ô, gente, é muita história. Gostaria até de mostrar algumas fotos, Sim, umas claro. fotos que a gente tem aqui no nosso acervo. Você falar um pouquinho antes da gente encerrar aqui, deixar um comentário aqui para os novos policiais, para Sim, os claro. nossos veteranos também, por que não, né? Claro, Pessoal que está claro. nos assistindo, prestigiando, né, cara? E é muito importante. Vamos aqui, o nosso acervo aqui, eu separei algumas fotos, são muitas fotos, né? A gente vai ficar devendo aqui, mas
Com Você vai certeza voltar posteriormente aqui para a gente comentar, trazer Sim, mais fotos. sim, sim. Aí eu vou deixar você fazer o comentário. Isso aí, Alcides Martins, o meu companheiro de equipe por longos anos, hoje doutor Alcides Martins Maia Filho, né? Maia Foi Filho. titular lá de uma das delegacias lá de narcóticos, fizemos um grande serviço junto. Ricardo Zanella, companheiro, né, leal, comprometido desde a época, desde da quinta delegacia, Filho do Zanelão, filho do né? doutor Pedro Zanella, Pedro né? Zanella. Saudoso doutor Pedro Zanella. Isso aí é uma equipe maravilhosa. Elcio Antônio da Silva, Elcio Jacaré. Esse Jacaré, uma lenda, Esse é né? uma lenda da Polícia Civil, um cara maravilhoso, um profissional a toda prova. Infelizmente falecido, né? Que Deus Que o Deus o tenha, tenha. né? Um cara maravilhoso. Aí, nossa grande, né, anfitrião aí, o Bambir, né? Humilde Bambirra aí, Terceira no meio delegacia. dessas feras aí, ó. Paulo Trabalhou, Juiz, trabalhou na terceira delegacia, que eu sou Balbino. Balbino, Segunda delegacia? segunda Segunda delegacia, delegacia. Paulo, Paulo nosso Juiz. Paulo Juiz, nosso grande companheiro. Isso. Pessoas comprometidas. Aí, ó, Duarte Pracatá, Pra catar, um companheiro, um irmão. Gato, um irmãozão, um companheiro aí de vários trabalhos feitos juntos aí, né? E a gente sempre se encontrava em apuração. E o doutor Jean Reis, né? Nosso, sem nosso, palavras, nosso né? mestre, uma Nossa, pessoa, nossa. um profissional maravilhoso, competentíssimo, né? Um cara, né? Não tinha tempo, não tinha hora. Tinha uma estrela E muito grande, né? nossa referência na época. Com certeza. Aí já A época da Inspetoria Geral, né? Inspetoria Geral, né? O Inspetor-Geral dos Escrivães, o Adailson, pessoa competentíssima, Kelsey, um irmão, Pracatá, um irmãozão, né? Gente aí, Pracatá é da época da Suzy Rubos, né? É, de longas datas, né? Longas datas, o Kelsey aí E esse tem muita história DOSP, também. tóxicos, entorpecentes. Tem história aí para contar e Toninho Pipoco, da divisão de tóxicos entorpecentes, desde a época do Cláudio, Antônio Bretes, Toninho Toninho Pipoco, Pipoco, uma referência na muito época. grande. Ao Periquito lá, né? Foi Fernando Periquito, referência lá na Food Veículos também. Cara grande companheiro. maravilhoso, grande companheiro aí Isso de aí foi lá luta. no encontro lá Sim, do DOSP, não foi? doutor, lá na casa do Dr. João Do Reis. João Reis, Fizemos um isso. encontro lá na casa do Dr. João Reis, 2015, é em muito bacana. 2015. Nessa época eu já era o inspetor-geral. Aí o doutor Wanderson, né, Gomes, Chefe de polícia, né? velho companheiro de trincheiras aí, de investigações de diligências, chefe de polícia civil na época, o Adailson, né, o inspetor-geral aí, eu e Gilbertão, estamos aí, na guerra. E o grande Rosalino, um irmão, um Inspetor companheiro, Rosalino, não ins- pode falar o apelido aqui não, é, mas inspetor Rosalino, muito um querido, né? cara maravilhoso, um profissional de toda a prova também, muito querido, muito inteligente, um cara, né, extraordinário. Com certeza. Temos mais aí. Ó, essa é a Aí o última. Claudinho Rezende, o Visconde Visconde Sabugosa. Sabugosa, o grande O Claudinho. Claudinho, nós trabalhamos junto, eu, ele, o Elcio Jacaré, Jacaré, né? o Renato Fofão. Renato Renato Fofão. Fofão. Trabalhamos junto muito tempo na mesma equipe. Uma pessoa Bacana. maravilhosa e Não, muito competente. bacana. Muito bacana, sim. Ô, Gilberto, deixa aí então um recado aí para os nossos amigos, os veteranos, os policiais mais novos, os que estão entrando agora para a polícia. Fala aí um pouquinho isso. Então, deixa aí um recado aí para a É, galera aí. o recado que eu deixo para, né, a turma aí que está chegando, né, além das felicidades e o sucesso que eu desejo a todos, é que honrem, né, honrem essa instituição tão amada e tão, né, sacrificada que é a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. E que privilegiem os antigos que em suas unidades comparecerem com tratamento digno, né, com carinho, porque cada antigo que chega em uma unidade da Polícia Civil é parte de um alicerce que foi criado, que foi construído, né, com suor, com sangue, com determinação, né, com força. Pre Prestigiem os colegas antigos, veteranos,
quando a vocês recorrerem, porque cada um desses aí tem uma história maravilhosa. E a Polícia Civil, ela é única. A Polícia Civil é tudo na minha vida. Eu tenho certeza que, se não é, será tudo na vida dos senhores. O rol de amizade, né? O relacionamentos. E é isso aí. Felicidade a todos. Obrigado aí pela audiência e um abraço a todos os telespectadores. Estamos hoje aí ainda na ativa com 42 anos aí de profissão. Estamos lá em Contagem, lá hoje atuando junto ao Ciretran por enquanto. E aqueles que precisarem, estou lá à disposição para que necessitarem, estiverem ao meu alcance com certeza. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Gilberto. Um abraço a todos. Volte sempre, Gilberto. Obrigado, Bambeiro. Um abraço. É uma honra estar aqui. Muito obrigado. E eu que agradeço.